Física 3, corrente elétrica, professor Jackson Pinheiro. A corrente elétrica nós podemos definir de várias maneiras. Vamos definir ela como sendo algo que designa um movimento ordenado de cargas elétricas, partículas eletrizadas, chamadas de íons ou elétrons, dentro de um sistema condutor. Podemos definir também corrente elétrica como sendo o fluxo ordenado de cargas elétricas. Como nós podemos ver na figura, nós temos essa pilha, onde temos o polo negativo e o polo positivo. E o fluxo ordenado das cargas é justamente a corrente elétrica. Nós temos dois tipos de correntes elétricas. Nós temos a corrente contínua e a corrente alternada. Bom, apesar de ambas as duas tratarem-se de uma movimentação de cargas elétricas, são fundamentais e fundamentalmente diferentes. Pois, corrente alternada é aquela onde a tensão elétrica ela sofre alteração, próprio nome já diz. Quando você vai medir, ela nunca é a mesma. A corrente alternada, a hora que você vai medir, ora mede 220, ora 212, ora 217. Então, corrente alternada é a corrente que nós temos na nossa residência. Aqui na região Nordeste, nós temos 220 volts. Na região Sul e Sudeste, 110 volts. A corrente contínua é aquela corrente onde você for fazer a medição, ela é sempre a mesma, ela é constante. Nós temos aí o quê? A tensão elétrica de uma bateria, que toda vida que você for medir, sempre corresponde a 12 volts. E o sentido? Vamos entender qual é o sentido da corrente elétrica. Bom, existe dois tipos de sentido, tá? O sentido convencional e o sentido real. Tá? O sentido real é o que sai do polo negativo para o polo positivo. E o sentido convencional é o contrário. Então nós podemos dizer que em um condutor sólido, o sentido real da corrente elétrica corresponde ao sentido dos elétrons, que estão se movendo com certa velocidade. Então essa corrente é do polo negativo, quer dizer, o potencial é menor, para o polo positivo, onde o meu potencial é maior. Então nós temos que esse é o sentido real. E o sentido convencional é o contrário. É o sentido que a corrente faz o percurso saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Podemos identificar a relação matemática com uma corrente elétrica como sendo o quociente, ou a divisão entre a variação da carga, dividido pela variação do tempo. Então nós temos que I é igual a ΔQ sobre ΔT, onde o meu I é a minha corrente elétrica, a unidade é o ampere, ΔQ é a variação da carga, que é medida em coulomb, e ΔT é o intervalo de tempo, que é medido em segundos. Podemos agora, com um exemplo, facilmente poder entender melhor como é uma corrente elétrica. Então nós temos esse exemplo. Em um carregador de baterias para tablet, encontram-se as seguintes informações.
quanto tempo esse carregador levaria para preencher totalmente a carga de uma bateria nova e completamente descarregada, e da capacidade que ela possui, que no caso é 7.000 mAh. Nós vamos desconsiderar o efeito Joule, que é o aquecimento da bateria, onde há perca do rendimento dela. Então nós temos as seguintes alternativas: 1 hora, 1 hora e 40, 2 horas, 2 e 45 e 3 e 50. Bom, o que é que nós temos nas especificações que vem do fabricante? Nós temos essa: o adaptador viagem, temos o modelo, a entrada de 100 a 240 volts, ele é bivolt, a frequência de 50 a 60 Hz, a saída de 5 volts, 2 amperes, essa é a saída, e há um risco de choque, porque ele está trabalhando diretamente com eletricidade, e o fabricante é da China. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aí, analisando a capacidade da bateria completamente descarregada, nós temos que corresponde a 7.000 mAh. As unidades utilizadas são o mili, é um submúltiplo do coulomb. Então, o mili corresponde a 10 elevado a menos 3 amperes, que é um submúltiplo do ampere. Tá? Unidade de corrente elétrica, que nós conhecemos, que equivale à quantidade de carga elétrica que flui por segundo, a cada segundo. Então é coulomb por segundo. E hora corresponde a 1 hora, que nós sabemos que 1 hora nós temos 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, então 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então a hora corresponde a 3.600 segundos. Então assim nós podemos escrever que nós temos que a corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT. Então, organizando melhor a equação, nós podemos fazer meio pelos extremos e achar o valor de ΔQ. Então ΔQ é I vezes ΔT. Ora, se nós já temos quanto é a corrente elétrica, que é 7.000 coulomb, que é ampere, 7.000 coulomb por segundo, mili, porque é mili, é 10 a menos 3, vezes o tempo, que é 1 hora, que corresponde a 3.600 segundos. Fazendo essa multiplicação, 7.000 é 7 vezes 10 a mais 3. Mais 3 vezes 10 a menos 3 do mili, mais 3 com menos 3 vai embora, sobra 7. É 7 vezes 3.600, que corresponde a 25.200 coulombs. Como a saída que nós vimos é de 2 amperes, então nós temos a relação de novo, que I é ΔQ sobre ΔT. Organizando, porque agora eu quero o meu tempo. Então tempo é quem? Tempo é ΔQ sobre I. O ΔQ nós acabamos de calcular, que é quanto? É 25.200. E a minha corrente elétrica, que é dado na especificação do aparelho, é de 2 amperes. Então é 25.200 coulombs dividido por 2 amperes, que corresponde a 12.600 segundos. Só que tem um pequeno detalhe. Qual? É que o meu tempo está em segundos e na alternativa está em horas. Então, meu tempo eu vou transformar para horas. 12.600 segundos dividido por 3.600, que corresponde a 3,5 horas.